Todos vão ter acesso à informação, mas o que você vai fazer de diferente para vender hoje? Então, a ligação é um desses pontos, né? Que Você ser ágil, você conversar com a pessoa, não importa conexão, né? Fazer uma conexão. Fazer uma conexão, se evento, tá? se interessar por ela e qualificar se realmente ela tem interesse no teu produto ou se ela só passou lá para tomar um café. Sim. Então, essa interação nunca vai acabar. Nunca vai. Olá, ouvintes do ERP Summit Podcast. Eu sou a Dama Roman, host do ERP Summit Podcast. Ao meu lado, Marcelo Signorini, CEO do Grupo Portal ERP, e Marcelo Jacó. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Queria que você contasse pra gente um pouco da sua jornada, da sua história, compartilhasse aqui alguns ensinamentos com a gente nesse episódio. Obrigado, Dama. É um prazer estar aqui com você, com o Marcelo Signorini, que eu conheço há tantos anos já. E minha trajetória, de fato, começou com a Microsiga, né? Em 1987. 87. Primeira equipe comercial que a Microsiga montou na época para comercializar alguns módulos que já existiam do software que ela tinha, que chamava o Siga. E era muito artesanal, né? Porque não tinha nenhum time de vendas. Era mais assim, Laércio, Ernesto, que, na verdade, a origem da Microsiga começou no birô de serviço. No birô de serviço do Ernesto. Do Ernesto, que ele deve ter colocado aqui para vocês. Bastante com o Ernesto. Então, eu não participei do birô, já cheguei... Mas antes você já era da área de software, não? Como é que eu já era da área de software. Você já trabalhava antes da Microsiga? Eu não trabalhava na Microsiga, mas eu trabalhava como programador numa empresa chamada Ateliê de Software. Então, antes da Microsiga, eu já estava na área programando, mas eu era um péssimo programador. O meu perfil não serve para estar atrás de ainda mais de um PC, né, antigo, com aquela tela, né, verde. Aquela tela verde, nossa, fósforo ali, aquela coisa, né? Então era muito cansativo, eu não gostava. Mas por que você entrou na área de software? Porque assim, uma coisa é você estar essa é uma pergunta interessante, porque no meados dos anos 80 se falava em informatização, em computação. Então, para quem era jovem, para quem estava saindo da faculdade, era o caminho natural a seguir, porque era um potencial, um segmento que estava iniciando ainda no Brasil. Sim. E aí eu fui lá de curioso, eu fiz administração na PUC, aí fui fazer um curso de COBOL. COBOL, já ouvi esse termo, agora eu conheço ele. COBOL, que era a ferramenta mais power nos anos 80, Sim. né? Anos 80. Hoje, quem sabe COBOL hoje é bastante valorizado. Eu imagino que sim, porque tem COBOL para mainframe, tem muitos ainda bancos, tem empresas que precisam de programador COBOL, com certeza. Mas então era um caminho de você aprender, né, a programar, e era o início de programação, né? Porque era perfurar cartão. Então era uma coisa bem artesanal, né? E eu não me identifiquei muito com isso. A Belina do Ernesto com os cartões. Sim! Um dia ele tropeçou, voou tudo pro alto. Eu queria ver ele organizar depois. Mas era tão diferente, né, dos dias de hoje. Mas mesmo assim não era o meu perfil, não era a minha praia. Eu não gostava de ficar atrás de um PC lá programando. Então eu saí dessa empresa, do ateliê de software, e como se arrumava emprego na época, num anúncio de jornal, Microsiga contratando vendedor. Nem conhecia a Microsiga, quase ninguém conhecia. Aí era em Perdizes, o ateliê de software também era por ali, no bairro, perto do Palmeiras. Sempre ali. E a Microsiga nasceu na Doutor Homem de Mello. E aí eu fui lá, vi esse anúncio, né? Como eu fiz administração de empresa e já tinha, então, esse conhecimento de programação, pela QA Facom e por essa experiência no ateliê de software, eu fui me candidatar ao emprego. E o emprego era para vender. Então, aí eu acho que eu me achei, porque eu conciliei o meu conhecimento, né, de programação com conhecimento de administração de empresas, que é vender software, você falar das áreas de uma empresa, faturamento, contabilidade, compras, financeiro. E eu encarei. Encarei a primeira equipe de vendas da Microsiga,
só tinha uma ajuda de custo, uma merreca. Mas a sua paixão por vendas vem de longa data, né? Que você tava Vem da comentando. família, né? Porque meus pais foram vendedores, né? Meu pai teve loja na Rua Augusta, aqui em São Paulo, desde 1960 até... A origem Jacó. Libanesa, né? Uma origem já fenícia, de comércio. Eu acho que isso aí de sangue, DNA, a gente fala, mas no tom de brincadeira. Mas eu acho que o perfil mesmo veio dos pais, né? Veio de vê-los já. Só que eles constituíram lojas. Eu não queria ter minha loja, eu não queria ser um comerciante. Eu queria vender alguma coisa ligada à tecnologia, ligada a alguma coisa que nos anos 90 estava despontando. Lembrando, pessoal, que nos anos 80 não tinha internet nem celular ainda. Como que era essa venda? Conta pra gente, Então, Jacó. era uma venda bastante interessante. Por quê? Caderninho. Num caderninho. A gente fazia as feiras de informática, né? A gente estava iniciando, né? Tinham poucas software houses no Brasil. Tinha a DataSul, que já existia. Tinha a Fluxo no Rio de Janeiro. E tinham poucas. Aqui está o João Eduardo hoje. A MXM. MXM, acho que já tinha também. Eram poucas empresas. A Logocenter tinha. A Logocenter em Joinville também, mas era pouco conhecida. Sim, Então, industrial. a Microsiga começando em São Paulo. Tinha em São Paulo a Ramo, só que a Ramo tinha o próprio software dela. A Ramo não era SAP. A Ramo Do Décio. Era a Não sabia. Ramo. Antes de virar a SAP, a Ramo foi Microsoft. Quando eles decidirem não mais dar continuidade nas versões novas, porque para você ter uma software house e continuar desenvolvendo, você precisa de investimento. Sim. As ferramentas que chegavam eram cada vez maiores, melhores, diferentes, né? Como é até hoje, né? Só que naquela época tudo era muito mais difícil, muito mais caro. Sim. O Brasil tinha reserva de informática nos anos 80. Reserva de mercado, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma reserva, a gente tinha um computador nosso, não era IBM, era o Scopus, Scopus. que era ligado ao Bradesco. Aí tinha a Itautec também. Tinha Itautec, eram os grandes bancos que eram donos das empresas de lata, como a gente chama, de hardware. As de software estavam começando, e a Microsiga era isso. Estava bem incipiente, estava bem no início. Então eu entrei nessa primeira equipe comercial e a gente começou a participar de feiras, como o RP Summit, só que aquela pegada daquela época era diferente. A gente não tinha tudo que tem hoje para nos apoiar, não tinha esse ferramental todo, não tinha aplicativo, não tinha scanner, não tinha nada disso. Você tinha o cartão, ia de terno, botava no bolso o paletó e tentava ligar para o cara o mais rápido possível. Ouviram, pessoal? Ligar, né? Você vai Ligar, gente. Capturou, liga rápido. Mas, Marcelo, essa atitude, esse comportamento, ele não pode acabar nos dias de hoje. Não tem como ser diferente. Você tem... Não adianta, a inteligência artificial, ela está à disposição de todo mundo. Sim. Sim. Só que você tem que ter uma atitude diferente. Você tem que ter um diferencial para você poder vender. Todos vão ter acesso à informação, mas o que você vai fazer de diferente para vender hoje? Então a ligação é um desses pontos, né? Que Você ser ágil, você conversar com a pessoa, não importa Conexão, né? Fazer uma conexão. fazer ligar uma pra ela. conexão, se Pô, lembra que interessar, lembra no evento, tá? se interessar por ela e qualificar se realmente ela tem interesse no teu produto ou se ela só passou lá para tomar um café. Então, essa interação nunca vai acabar. Nunca vai. Independente Com o ferramental que você tem à disposição. inteligência No final dos anos 80, no início dos anos 90, a gente não tinha esse ferramental. A gente tinha um caderno que anotava os clientes. Só que esse caderno, no dia seguinte, estava no escritório já. E os vendedores também estavam lá, e a gente lá numa mesona, ligando para os caras O tempo o todo. tempo todo. E aí E falando, você conheceu o Ernesto Rabercó lá no stand? Ele vai fazer uma palestra aqui na semana que vem, vocês não querem vir? tinha isso. Não, a gente que era uma criava. estratégia de venda? Não era, a gente criava a estratégia. Você criava assim, olha, ele vai daqui, olha, seu carro Não, a daqui, gente dá uma criava. palestra. E aí chegava, Ernesto, criamos uma palestra para você. Aí o pessoal de programação, não, ele tá ferrado, tem que entregar a versão. Aí eu ia no Laércio. Ô, Laércio, Aí vem o eu pessoal vou aí. juntar aqui 20, 30 empresas que não são clientes ainda. Prometi uma palestra do Ernesto. E o pessoal de programação disse que ele tem que trazer. Não, deixa ele comigo. Tava num dia lá o Ernesto, Aí né? ele apresentava. Do jeito que ele gosta, dando show.
Porque demonstrar é um caminho natural de você vender software de RP. Sim. Mas demonstrar tem riscos. Primeiro, ficar uma apresentação chata, mal qualificada, você falando de característica e não de benefício, o cara que está lá está querendo saber se o software faz o que ele quer e não o que o contador quer. Então, é difícil de demonstrar. Você tem que se preparar para demonstrar. Quando você leva uma pessoa com conhecimento, que eu fazia muito isso, o meu produto era o Ernesto, não era o Siga. Eu usava o Ernesto. Eu levava o Ernesto. Quando era com multinacional, ele falava até em alemão com gringo. Eu já criava um diferencial maravilhoso. Sim. Eu ia fazer uma demonstração de software, a gente entregava os programas fontes naquela época. Por quê? Vocês são loucos, estão entregando a propriedade intelectual do software. Não, gente, era um diferencial e tanto, porque o cliente tinha um fonte, ele tinha aquela segurança, entre aspas, de que se a gente desaparecesse, ele tinha os programas com ele. E eram em DBase, eram em Clipper, então muita gente já podia pôr a mão e dava manutenção. Só que esse pequeno diferencial, entregamos os fontes, ninguém fazia. Então, quando você prospectava e ia a fundo, o software estava meio que em construção, como um dos demais. Sim. Alguns na frente, DataSul na parte de produção já era maior, já era mais elaborado na quantidade de processos, enfim. Mas o que a Microsiga oferecia, além de ser em Clipper? As fontes. Vocês entregam as fontes? Mas isso é uma loucura, vocês estão entregando o que vocês desenvolvem. Sim. Por quê? Eles já estavam pensando numa versão na frente, em outra ferramenta. Já vamos entregar essa versão. Então, isso me deu um poder de argumentação maravilhoso. Ninguém entregava os fontes. Ninguém conhecia Microsiga, nem DataSul, nem Fluxo, não conheciam nada. Toda a software... Tinha isso também, você ter que educar o cliente, não? Total, né? Você criava a cultura, porque a necessidade ele já sabia que ia ter. Mas ele tinha medo de... E outra coisa, né? Começaram as redes. As redes, no começo, não funcionavam. A única rede, de fato, que funcionou foi a Novell. Então, você tinha isso... Pô, que rede, né? Hoje é tudo digital, né? A galera é tudo cabo. Rede de computador. É cabo. Antigamente era assim, tinha um servidor ali, ficava aqui. Com servidor, como era mainframe. Era a concepção do mainframe. Um computador enorme, com terminais espalhados pela empresa toda. Sim. A rede de microcomputadores só funcionou quando criou exatamente o conceito do mainframe. Um servidor dedicado, que era o Novell. Os outros não eram dedicados. Então não funcionava, não segurava. Então a gente tinha lá uma rede Novell com um servidor dedicado e o Siga funcionava bem nessa rede. O seu conhecimento de TI no começo, ele te ajudava a conseguir explicar. Exatamente. Eu ter ficado um ano e meio programando, ter feito um curso em COBOL e ter trabalhado numa companhia, me credenciou também a ser mais independente. Quando eu falava que eu levava o Ernesto, claro, era eventualmente. A gente tinha que se virar. Então, era o demonstrador, mas nunca a gente querendo demonstrar. Sim. Porque tinha que estudar, e a gente não... Para quem vende, ter que demonstrar, eu já acho que limita demais. Eu sei que tem muita companhia hoje que, não, a pessoa tem que ser independente, tem que... Cara, mas aí é pato. Sabe como é que é pato, né? Não voa direito... Não anda direito, não nada direito. Mas nada direito. Nada direito, cara. Parece alguns gerentes, né? Algumas pessoas que a gente vê, algumas empresas e tal. Mas o cara tem que ser especialista. O cara vai ser especialista em vender, meu. E aí quando você fala... Vamos lá. Especialista em vender. Especialista, quando você fala assim, quanto mais técnico ele é, mais ele consegue explicar, porém não demonstrar. Você acha que demonstrar... A demonstração ela não precisa ser aquela clássica que você abre o teu... Antigamente, então era muito complicado, porque não tinha notebook, não tinha nada. Você tinha que chegar com uma CPU no cliente, né? Sério? Não tinha. Às vezes o cliente não tinha nada lá. Ou você levava um monte de disquete para instalar na CPU do cara. Sério? Não tinha outro jeito. Caramba, hein? Não tinha. Levava não CPU, disquete. Não tinha computador portátil. Hoje tá muito fácil vender, então. Hoje se vende. Olha a pergunta, hein? Hoje tá fácil. Mais ferramenta, né? Tá fácil se você continuar fazendo a diferença, porque no varejão tá horrível. É que nem o grande livro, né, Oceano Azul.
na minha opinião, tá todo mundo no Oceano Vermelho. Você conhece essa história, Dama? Não Tem conheço. um livro Conheço o famoso dos Oceano anos Azul. 90. Um livro de estratégia. Né? É um livro famoso em vendas dos anos 90, acho que início 2000, que era o Oceano Azul. Né? Então você tem que Estratégia do descobrir o oceano onde ninguém está nadando, aquele oceano que você, né, imagina, no Aquela Caribe, oportunidade única. aquela cor maravilhosa. Nada de braçada, viu esse termo, né? Aí você vai lá, encontra uma sereia, ou você encontra um príncipe, né? Então é aquele lugar perfeito. O que acontece? O Oceano Vermelho, por que vermelho? De sangue, porque está todo mundo brigando lá naquele oceano, então está todo mundo sangrando por preço. Ninguém está criando nenhum diferencial para o cliente só está levando vantagem em pagar menos. em pagar menos. Quem paga menos leva, quem parcela mais leva. Você diz, então, que o processo de venda hoje... Você tem que achar, hoje sempre, você tem que achar o teu oceano azul, onde os clientes... Que seria o seu onde nicho. você vai nadar sozinho. E o vendedor também não está gerando tanto valor, é isso? Não é isso. No Oceano Azul, você tem que criar esse Oceano Azul. Vou levar o exemplo da Microsiga. Não criamos... vamos entregar os programas fontes. Criamos um Oceano Azul. Entendi. Você acha Sim. que essa Só a estratégia gente de tava no entregar... Oceano Azul. Você estava um pouco mais... Deu à frente. certíssimo que a gente começou a vender. Sem parar. Ter o diferencial. Nunca mais paramos de vender, na verdade. Mas você não acha que era um momento lá atrás? Você tinha menos concorrência? Claro, mas o seu E aí momento você agora, tinha você tem que descobrir o seu Oceano Azul. Exatamente. Você tem Esse que é o entender ponto. qual é o seu caminho. Todas as épocas você tem que descobrir o seu Oceano Azul. Não é sempre o mesmo. É aquele que você vai enxergar, onde você vai estar diferente dos demais. Não é a mesma estratégia. Todos hoje usam inteligência artificial para mapear, para buscar conhecimento do cliente. Mas e daí? Mas você acha, Japão, O que você mostra de diferente? que a venda de software ela está tão amparada no produto e menos no relacionamento? Então, esse é um problema que eu vejo. O produto é commodity. Ele é Está bom. muito equiparado. Está muito equiparado. Todas as Hoje empresas que chegou participam do antigamente, RP Summit são boas. Todas têm produtos bons, todas têm. E são muito próximos, com poucas mudanças em nenhum. O que muda nisso? Sempre foi assim. Não importa se tem mais concorrente ou menos, sempre tivemos concorrentes. A DataSul era muito melhor que a Microsiga na área industrial. A DataSul vendia para média e grande. Só que a gente vendia para pequena e média. Qual que é a vantagem? Vendia para um mundo muito maior. Muito mais pequeno e médio do que as médias. Vendia muito mais. Só que o produto deles funcionava numa indústria grande, numa indústria... Aí chegaram a SAP, as internacionais, foram aonde? Na clientela da DataSul. Sim. E a Microsig continuou nadando de braçada nas pequenas e médias. A gente não era o melhor no chão de fábrica, não era o melhor em financial, era o melhor no sistema integrado. Em tudo, né? No Naquela, todo. naquela famosa quadrilha, né? Na quadrilha, principalmente, que é faturamento, financeiro, compras e estoques, tudo integradinho, tudo integrado, tudo leve, funcionando. A gente não ia rodar numa Petrobras, não era esse o objetivo. Fala uma coisa, e aí você entrou no departamento comercial da Microsiga para vender sistema. Você entrou como vendedor. Como vendedor. E aí você estava lá, começando a vender. Isso em 80. Fala um pouquinho dessa história, como é que você foi crescendo lá dentro? Então foi... Qual foi você foi subindo e quais foram as chaves que você foi virando lá? Então, quando eu comecei na Microsig em 87, né, a gente começou com uma equipe de 4, 5 vendedores e um demonstrador. E aí você tinha que prospectar o mercado. Imagina, todo mundo está na busca do lead ideal, do lead que vai comprar o teu negócio. Todo mundo quer achar A vida toda quem vai foi comprar. assim. A vida toda. Isso nos anos 80 era Sempre assim. foi, sempre será. Nas pior. feiras medievais você já tinha que achar o Só seu que era comprador. pior, nos anos 80 o cara não tinha nem a máquina. Não tinha nada. É aquilo que você perguntou há pouco. Você tinha que criar a cultura do cara ter máquina. Não tinha birô, birô tinha, mas era para folha de pagamento, para contabilidade, para empresas grandes. Uma empresa pequena, ele podia ter tudo lá. Ele podia ter uma rede com 2, 3 computadores só. Era isso que a gente criava. A gente dava uma assessoria, uma consultoria na tal da informatização. Precisava criar o desejo, a cultura, para depois ele conseguir enxergar que o produto Isso. de vocês faria A gente sentido só ali. tinha um pouco mais de tranquilidade quando eram as empresas grandes fazendo o tal do downsizing.
Porque quando chegou os anos 90, aqueles CPDs gigantes, aquelas CPUs, ficaram caros. Não precisava mais daquele custo fixo absurdo. Você podia ter uma rede de micros. Um servidor Novell com a quantidade de usuários que você necessitava pendurado. Tinha muita coisa assim, muita empresa descendo. Nossa, nos anos 90 foi espetacular. Porque, assim, todo mundo queria descer, porque o preço despencou, assim, para quem tinha sistemas. Não precisava... Não era só a lata em si, né, como a gente chama. Eram as equipes que eram gigantes que as empresas mantinham para fazer COBOL em grande porte, para manter. Então, hoje você tinha sistemas como da Microsega, da DataSul sendo ofertados para uma rede de micros. Isso não existia nos anos 80. Foi a partir da segunda metade dos anos 80 que a gente começou a criar, junto com o mercado, obviamente, a necessidade de todo mundo ter que se informatizar. Então, as empresas que já tinham estruturas grandes desceram. E esse downsize Foi bom pra caramba. foi maravilhoso. Mas aí você foi lá, né? Eu sempre lá, focado, vendedor, conversando. Me fala uma coisa, o que você fez naquela época que dava certo para você como vendedor? E você olhava do lado, às vezes a pessoa também não fazia aquilo. E você olhava o resultado, a diferença. Você Falta pode de falar? preguiça. Falta de preguiça é bom. Não é, Falta porque de assim, preguiça. você Ser menos preguiçoso para vender. porque eu gosto de falar, dá para perceber, né? E quem me conhece sabe bem disso. Eu gosto de falar, eu tenho vontade de falar, tenho energia, tenho... Então eu pegava um telefone e falava com as pessoas, eu ligava. Isso é E eu via os outros lá, tomando cafezinho, falando de E-mail, futebol. Que e-mail era uma coisa ainda bem... o e-mail veio do início dos anos 90. Até o início dos anos 90 não tinha e-mail, cara. Não tinha e-mail. Você Era tinha- na base era do você. relacionamento de Era você e ligação, acabou. presencial. Ligar. A gestão, então, era terrível, porque um gestor dependia da pessoa falar o que fez e o que não fez, porque Não você tinha não tinha CRM, ferramenta, não tinha tinha nada. CRM era você. Era você, não tinha ferramenta, não tinha internet, não tinha celular, não tinha gestão, não tinha monitoramento. A gestão era um mapa de vendas, que depois eu vou te falar, esse mapa de vendas serviu para Microsiga virar uma SA de capital fechado. Quando entrou a Advent Private Equity, que foi nosso primeiro momento de sair de uma empresa limitada e ir para uma empresa de capital fechado, esses mapas de vendas eu tinha todos eles desde 1987 na gaveta. Cliente por cliente, quanto que comprou, em quantas parcelas. E quando eles foram fazer a tal da due diligence, naquela época você tinha poucas ferramentas, poucos históricos dessa época. E aí você pegou tudo aquilo de Isso aí virou arquivo. histórico vivo para os caras. E eu virei diretor também por causa disso. Em 99, Esse era o seu CRM, então. esse era tudo, não era só o CRM, esse era o mapa de vendas da companhia. O nome das empresas, o mês e ano que eles entraram, quanto que eles pagaram, o que eles Quem que compraram. eram as pessoas decisores Claro ali que para depois você para o manter o sistema relacionamento? você Sim. cadastrava tudo Sim, para você faturar. Claro, digitalizou. sim. Mas até a área de venda ser informatizada foi uma das últimas áreas da companhia. É incrível isso. Caramba. Porque até você ter um CRM... Você usou o mapa de vendas em que ano depois? Esse mapa de vendas de 87... Esse mapa de vendas, na verdade, eu levei pro resto da minha vida. Se você perguntar para qualquer um que trabalhou com Jacó, eu tinha um mapa de vendas, com CRM na tela, online, o meu mapa de vendas estava sempre na frente. E mais assertivo. O mapa de vendas você fala hoje. O mapa de vendas era um mapa de forecast que eu tinha impresso ou escrito na mão. Isso eu já estou falando de 2000 e tanto. Agora, mas você tinha ele no. Era como se fosse um Então, paralelo. Então, esse hábito de trazer o mapa de vendas Do para ver organizar, você até trouxe. o fim, até 2015, quando eu encerrei minha carreira na TOTS. Independente de já ter tudo no sistema, você tinha o seu Eu ali. tinha o meu, e pergunte se o Laércio via no sistema antes de perguntar para o meu. Ele perguntava. Todo mundo. Mas aí, sei lá, assim. Todo mundo Jacó, sabia do meu. O que vai vender? Eu não esse sabia que ia mês? vender, o que vendia já baixava, porque todo mundo já me avisava, né? Eu era o cara das vendas. Então, Você já estava com tudo forecast ali. o forecast estava ali. Ah, arriscou tal. O que você vai pôr no lado? Não dá tempo, meu. Bota aqui.
Uma Escrevia- pessoa de exatas e de humanas ao mesmo tempo. Porque Porque fazia o relacionamento e tinha o número amo, ali. Amo. Meu número era super assertivo. A pessoa Você chegava fala lá... assim, vou vender 1 milhão, vendia 990 mil. Quase 1 milhão. Eu falava que ia vender a meta. Que geralmente você não tem número para vender a meta. Geralmente. Sério? Ah, Você fala assim, você não tem qualquer forecast empresa. para bater a meta? ninguém tem, cara. Como é que era na época? Ela não tinha. E aí, o Ainda que você mais tinha o que fazer? varejão que era a gente vendia. A gente chegou a vender CDU, licença de uso, 30 milhões no mês. Só de licença. Quantas Num pessoas? mês. No mês. Qual que era o tamanho Toda da a força de equipe? vendas do Sim. Brasil, Mas quando, TOTOS, sei lá. estou falando de 2014, Ah, então já Sim. tinha um... 2012 eram mais de 1.000 pessoas. É, sim. Mas eram 30 milhões. 30 milhões naquele mês Eu você tinha, deu. sabe quanto de... Não tinha ainda. E você usava o papel ainda para falar. Não, forecast, tudo. Não, tudo no sistema. Sim, mas você tinha alguma Mas coisa- forecast é uma coisa Dinâmica, móvel, né? dinâmica. Forecast que você sai de uma reunião, você vai no banheiro e volta, já não é mais o mesmo. Esquece. Porque o cara ligou para alguém e falou que não vai mais. E alguém ligou para o outro lá em Manaus e disse que vai. E não estava. Quando você tem uma força de vendas no Brasil todo, Você chama de O forecast o que tá para fechar. porque está para fechar naquele mês. Naquele A meta mês. é mensal. Ah, você vai publicar o resultado trimestralmente, é uma outra coisa. E você acha que isso foi fundamental também para você conseguir atingir os números? Esse Total. controle? Total, controle em tudo. Não controle do que o cara está fazendo ou deixando de fazer. Esse controle é burro. Uma aula de vendas, hein? Sim. Não, que isso, imagina. Esse controle, se o Marcelo acordou 9 horas e chegou no Isso cliente, não. isso eu não quero saber. Quer saber se, cara, vamos lá ver se o seu número. E quando ele chega e fala que aquele número caiu naquele mês, E aí? eu falei, não me explica o que aconteceu, porque não vai dar tempo. Você já pensou em como substituir? A pessoa toma até um susto, porque acha que vai... fechou, tá fechando o mês, não vou... Não, agora é hora de você ligar para o cliente que pede ajuda toda hora do helpdesk, da versão, tá disponível. Agora chega a tua vez. A Cristax faz isso com o pé nas costas. Os clientes amam ela. Porque o pós-venda dela é dar atenção, é rodar com o cliente uma versão. Ela vai lá rodar com o cara. Tem toda uma metodologia Ela de vai lá uma vendas, noite, né? lá, fica lá. Ela senta lá com o cliente para esperar rodar a Isso é versão. pós-venda maravilhoso. Agora, quando ela precisa de licença, ela vai ligar para o cliente. Você vai me ajudar esse mês? Puxa, mas eu não estou precisando. É mais para o final do ano. Não importa. Eu faturo agora e você paga até o final do ano. Pronto, o cara fecha. Então, a gente estimulava o tempo todo o vendedor a pensar em vendas. Esse foi o mecanismo. Isso foi de mudar, deixar ele com mindset e Vendas. pensar em venda. Pensar em vendas o tempo todo. Caiu um número, vai atrás de outro. Dormir e acordar pensando Até em vendas. meia-noite, É dia. o tempo todo. O Lécio falava que eu era compulsivo por vendas. E é isso mesmo, eu sou compulsivo. Compulsivo por venda. Compulsivo, esse aí Você é. ficava pensando, e aí, vai vender? Eu sou Vendeu? compulsivo por vendas. Mas aí, deixa eu falar uma Tanto que o coisa. meu e-mail virou Jacob e bate meta, porque não tem como ser diferente. 25 anos batendo meta. Não é isso? Foi 30. 30 anos. 30 anos Tá vendo? batendo O forecast meta. muda. Tá vendo como é rápido? Já dá uma metodologia de venda nomeada aí por Marcelo Jacob. Imagina, essa foi só a experiência de tanta gente. E foi tanta coisa legal. Pergunta, Marcelo, que tanta Não, coisa. É que depois de Eu ia ver a perguntar, Sul, queria só pra- falar só dessa pra você- fase Não, vamos falar também, tudo. foi Você maravilhosa. veio caminhando e aí você virou diretor. Vamos lá. Então, eu estava como Mas vendas. eu tô lá Eu em virei, 87 ainda. em 90 eu virei gerente. 91 você virou gerente. Você é o, Aí que, eu- você é o que mais vendia. Eu era o que mais vendia. Por isso que Teve- olha como é que era a mentalidade. O cara que mais vende vira gerente. Mas teve aquela dúvida de você, assim, às vezes o pessoal pensa, o que mais vende, Vai ser um péssimo gerente. porque ele vai deixar de ser um bom vendedor. E você e conhece vai bem o ser- Lércio Consentino, que sempre planejou tudo na frente. É, mas e aí? O tal do gerente da época saiu de férias. Lércio, você fica aqui E vamos ver. e vamos ver. Eu fechei um mês maravilhoso para a Microsiga. Assim, arrebentamos. Eu como gerente e vendedor também, né? É, você tinha Ajudando suas os contas. outros. Eu estava com o mapa de vendas de todo mundo. Não só das minhas vendas. E esse mapa de vendas, o Lércio ficou encantado. Em dezembro, foi um fechamento maravilhoso. Imagina, um gerente de vendas sair de férias em dezembro. Para mim foi uma oportunidade. Uma oportunidade Sim. que caiu no meu colo.
Aí no início Bate- do ano, Bateu o pênalti na final da Copa do Mundo. pô, e não amarelei, né? Fui lá e botei na gaveta. Aí o que acontece? Em janeiro eu sempre saí de férias no início, porque vendedor tem que trabalhar até dia 30 de dezembro. 31, tudo bem que não precisa, mas até dia 30, e ninguém trabalhava das outras software houses. Aí a Microsig nadava de braçada. A última semana do ano, cara, entre Natal e Réveillon, tava todo mundo na praia. Mesmo a galera da RM e da DataSul, quando vieram trabalhar comigo, falavam isso. E imagina, lá depois do Natal, ninguém fazia mais nada. E a gente, ó, a gente vendia sozinho no mercado. E sempre tem empresa com budget para usar naquele ano, e se não gastar, não tem para o ano que vem aquele valor, vai ter outro. Então eram as oportunidades que a gente ia descobrindo com o tempo, que a gente achava que estava fazendo certo, mas não sabia que estava fazendo sozinho. Ah, entendi. Esse é o Oceano Azul, cara. Sim. Só que na última semana, aquele calor, sol, fritando, os caras, tudo bem, estavam lá no Mar Azul e tal, mas o Oceano Azul de negócio, quem estava era a gente. Não estava vendendo sozinho. E a gente arrebentava. E eu nunca segurei venda para o ano seguinte, porque a meta já estava feita. Você sempre punha- Todo ano a gente entregou a meta. Eu não me lembro de nenhum ano, nesses 28 anos que eu fiquei na Microseg e TOTS, que a gente não entregou a meta. E como é que você vê essa meta? Porque o pessoal... A meta tem como é que que ser você grande. criava? A meta não pode ser pequena. Mais grande como? Assim, se você vende 1.000, qual é a próxima meta? 5.000? 2.000? Então, Quais depende. são os parâmetros? Então, Porque às você vezes tem alguns. deveria- você Às vezes ajudava. os parâmetros eles são meio descompensados. Depende muito do planejamento que a companhia quer dar. Então, como o Laer sempre foi uma pessoa que todo mundo conhece, que tem uma ambição, um planejamento forte, agressivo, no sentido de crescer muito, teve um ano que ele veio crescer 3 em um ano. Então, ou seja, se você vendeu Crescer 1.000 3 no ano, anos e um você vende ano. 3 agora. Triplicava sem a menor E cerimônia. aí você tinha que pegar essa meta, e como é que você pegava essa meta e levava para o time? Ou você tinha que Então, trazer aí eu mais tinha que time? distribuir essa meta. Ou também contratar, né? Sim, claro. Por isso que a equipe de vendas foi cada vez aumentando mais, inclusive de canais, quantidade de canais e de vendas diretas. Sim. E cada vez com mais mulheres. Isso foi uma coisa que eu fui fazendo com o tempo. Porque Só a área tinha de- vendedor só homem tinha na sua vendedor equipe. homem nos anos, não é na minha equipe. No final dos anos 80, nos anos 80, só tinha homem no mercado de informática. Hoje, Hoje- até hoje é o Tinham mercado quase forte. mulheres. Não tinham quase mulheres. Não tinham. Ah, mulher era telemarketing. Mulher era assistente. Mulher é que ficava fazendo proposta para os vendedores macho. Não vou. Estou falando assim porque era assim. Sim. Né? Não estou querendo criar conflito Polêmica. de gênero, polêmica, mas era assim. As assistentes faziam as propostas para os marmanjos, né? As meninas do telemarketing que ligavam para os marmanjos. Quantas moças de telemarketing viraram as melhores vendedoras que eu tenho? Tipo uma Carla Mota. Ela começou assim, cara. Ou várias. Aí o que eu fiz? Peraí. Você vai ficar trabalhando para os caras aqui, folgado, que estão. Segunda-feira de manhã só falava de Palmeiras, Corinthians, São Paulo. E era uma encheção de saco. E a mulherada já chegava focada, né? Mulher é impressionante, está com problema em casa, mas está focada naquilo que ela começou a fazer ali. Então, eu fui contratando, não é contratando, eu fui deslocando as mulheres que tinham um posto de trabalho inferior. O fato é esse. E se vocês têm problema hoje, você imagina nos anos 80, 90. E eu fui subindo. Ó, você vai ser vendedor, você vai ser esse demonstrador. Meu. De repente, o nosso time de vendas chegou num momento que tinham mais mulheres que homens. Gerentes. Coloquei ideia. Mulheres maravilhosa, competentes. Maria Não é Cristina. porque Mulheres era, não é maravilhosas. porque era mulher, é porque ela tinha competência. Maravilhosas. Não é porque eram Poderia estar um bonitas ou pouco feias, mais eram- ali, não mais importa. ali, não sendo muito Boas valorizada. profissionais com capacidade competência. de geração de receita, de fazer o resultado que eu precisava. É verdade, tem bastante mulher no time comercial. E assim foi. E a TOTOS Microsega sempre foi referência, né, para as outras empresas. No começo não, né, quando eu estava lá. Mas aí em 91, quando eu virei gerente, já a Microsega já tinha um patamar bem interessante. As feiras que a gente fazia, os estandes eram de 300 metros, 500 metros.
Feira era para fazer negócio. Eu não conseguia ir no banheiro. Juro por Deus, eu não conseguia ir no banheiro, cara. Num corredor, às vezes dava até desânimo de tanta gente andando. Era gente para todo lado. E os estandes concorrentes estavam por perto. Então, então botava uma tropa de choque na frente, uma tropa de choque dentro. Meu, era para trazer. E aí, como eu falei, o diferencial que era? Pô, como é que eu vou monitorar tanta gente pegando cartão? Mais que as nossas, a gente brinca, né? Que a gente tinha lá Jacobetes, né? Que é nosso leão de chácara, elas ficavam em cima dos caras. Ó, registra aí, precisava registrar. O que é o grande valor da feira de vocês? É o registro que vocês têm, né? De tudo. E aí era agilidade. Era você ter um time assim, pensando em vendas o tempo todo. Enquanto que o pessoal dos outros estandes iam terminar a feira levava 4, 5 dias. No final da feira, chegava sábado e domingo, vou descansar, porque eu tô cansado, terno o dia todo. Vou ligar para os caras da segunda. Só que a gente não, a gente já ligava no dia seguinte. No sábado já. Quando o cara ligava para o cara na segunda, ele já tinha Proposta evento com o feita. Ernesto, evento com o Laércio, demonstração coletiva. E não importa, a gente já tinha criado uma série de é eventos. fundamental. Sim. Fundamental você acelerar. Se você já se você Claro. foi lá e buscou aquele lead dentro de uma feira, ele não está só com você muitas vezes. E Não, o mais tá olhando rápido, tudo. ele está olhando tudo. E às vezes É a você quer aquela- oportunidade que ele tem para ver diversas empresas que, às vezes, ao longo da agenda dele do ano, ele não consegue. ele não consegue. Quantos que eu ligava, ou algum vendedor ligava, eu fui vendedor, não podemos esquecer disso, de 87 a 91. Quando eu ligava, o cara falava, mas a gente já está quase fechado. Falei, mas você não vai me dar nenhuma oportunidade de ver. E a gente vai te entregar os fontes. Você lembra do Ernesto, aquele cara? Pegar os fontes, você já punha na mesa. Não, então vou ver. Vou ver. Não vai dar pau porque você vai ter os fontes. Fechava com a gente. Saía de onde estava e... Fechava. Marcelo, a gente não cresceu sem vender. Não tinha investidor, não tinha startup, não tinha nada. A gente era uma startup Deixa eu que falar uma virou coisa. uma coisa Então, gigante vendendo. você tinha uma meta que vinha, né? Meta que eu recebia e Recebia uma distribuía. meta, aí você distribuía, e aí você também tinha que fazer a análise do quanto você teria que contratar também. Não, lógico. Como é que isso você sem vê hoje? dúvida. Quantas A contas você relação. acha? Vou fazer umas Isso é perguntas. muito difícil, né? Tá, mas eu tenho que dar umas respostas. Não é aqui. consultor. É consultor que chuta qualquer número. Mas quanto você acha que. Não, mas você sabe disso. Quanto você acha que um vendedor hoje, para vender software, quantas contas ele consegue trabalhar no mês ou numa carteira? Você tem ideia? Então, eu vou Como é que falar. era a divisão na. Não, então, como o RP, que é algo muito mais consultivo, ciclo time, também. o ciclo, ele é. Uma coisa que você tem que fazer no ciclo é pilotar o ciclo e não deixar o cliente ou o próximo pilotar esse ciclo. Outra dica, você pilotar o ciclo Claro. da venda do Você não vai deixar na mão dele, porque aí você não tem nem como dar um forecast, nem criar um pipeline, você não tem nada. Você não tem nada na mão para poder passar para alguém. Entendi. Pilotar o ciclo. a gente vai voltar Pilotar, nisso aqui. tem que pilotar a venda. Você Como tem é que é pilotar a venda? Pilotar a venda é você colocar para ele o que ele tem que fazer. Pessoal, a gente Hoje vai nós fazer vamos a hoje demonstração. vai ser amanhã A nós próxima vamos tarefa é isso. amanhã eu vou te levar lá na indústria do Marcelo. Mas depois eu vou te Sério? levar ali. Ah, depois de amanhã nós vamos almoçar lá no Espaço Gourmet com o Laércio. As É coisas sempre aí. dar o próximo passo do que o cliente E tem depois que do fazer e almoço não você vai lá deixar na minha ele. sala Mas- fechar comigo. Mas você coordenar. Ele fala assim, você pilota, não deixa na mão. Não deixar Claro, ele acordar um dia. claro. Nossa, Ah, eu tenho que ligar Marcelo. Não que você vai ter sucesso a vida toda fazendo Sim. isso. E tem empresa japonesa que você não vai conseguir fazer isso. Não, sim, mas isso traz Mas uma não é. maior probabilidade. Lógico, mas a grande maioria das empresas que a gente vende tem um dono, tem um VP, tem um cara que vai decidir que está próximo, porque não é uma venda barata e não é algo que você vai brincar com a empresa. Você vai mudar toda a tua companhia, você vai botar uma ferramenta aqui, você vai organizar teus processos, então sempre tem gente de decisão no processo de demonstração, no ciclo da venda. Tá? Sempre tem que ter alguém de Sempre. decisão na Olhando. demonstração. Sim, na demonstração, numa reunião, essa pessoa
tá lá. Você tem que saber quem é. Tem que saber quem é. Tem que ter Você um tem que sempre mapa ter um- de poder da empresa. Esse cara, entre aspas, é o sponsor. Não é aquele que tem um dinheiro, Mas ele que mas é vai aquele que tem a assumir caneta. bronca, né? É aquele que vai assumir a bronca. Ele vai falar pro cara, assina. Legal, isso é legal. Então- Pilotar o processo E comercial. se você pilota esse cara, passando segurança para ele, passando que você está interessado no negócio dele, está interessado em mostrar para ele ter segurança. Pô, fala com o meu cliente, não esconde cliente. Vai lá, fala com o meu... Vai ter problema. Fala com o meu helpdesk. Referência. Meu, vai lá, ó. Vai dar coisa Isso. errada, vai lá falar com o Eu meu faço helpdesk. questão de você saber Fica no onde a gente suporte. tem a melhorar. A gente tem pontos a melhorar. Exatamente. Não pode mentir. Não pode mentir, tem que ser genuíno. E não tem que ter medo de falar com o cliente. Tem gente que vende e nunca mais quer falar com o cliente, cara. Se esconde. Como se esconde? Onde tem problema, tem oportunidade. Isso é tão velho. Quando um cliente te liga com problema, você vai vender, cara. Onde tem problema, tem Você oportunidade. vai vender. Ai, tenho medinho de levar a bronca do cliente que não está funcionando o software, que o helpdesk, que o faturamento foi errado. Cara, você tem que ter... Primeiro que você tem que ser correto. Para vender, se você não for correto, cara, é assim, é rápido as pessoas saberem que você não é correto. Se equivocar, porque a gente está falando de uma consultoria. Sim. Entendi que o processo era daquele jeito e não é. Isso é normal. Sim. Agora, começar a Agir mentir, de má fé é outra coisa. e já tive de tudo, tá? Sim, imagina. Mas a gente foi 28 anos? tirando fora. Porque, só para completar a Microsiga passou por processo de certidão de qualidade, Sim. da ISO 9000. Então, você tinha que estar com tudo documentado, que é o falecido Paulo Feltrin, que cuidou de tudo isso. Em todas as áreas, você tem que estar com toda a rastreabilidade, com tudo documentado. Então, senão, se você não tem aquele selo de qualidade nos anos 90, você já fica para teve trás. bastante. E IPO. O Laércio sempre quis fazer o IPO. Então, você não pode fazer nada errado. Quanto menos vender para empresa pública, melhor. Menos risco. Nós crescemos vendendo para iniciativa privada. Então, a gente vendia gerando valor, porque quem da iniciativa privada é corrompido? Ninguém. O cara vai lá, assina se ele quiser, ninguém vai comprar o cara. Então, foi sempre de uma transparência. E assim, a gente tinha um monte de falha, vendemos muito, tinha dificuldade de implantar, tinha dificuldade de dar helpdesk no momento que a pessoa precisava, mas a gente estava junto com o cliente. E eu acho que é assim até hoje. Isso, agora. assim, eu acho que isso acho que as principais empresas que crescem muito no setor, Tem que ter tem um isso. produto que não é tangível, até um carro, você tem que ter relacionamento e confiança. Mas me fala, quantas contas um vendedor tinha que... Mas quantas você tinha? Assim, no RP, Olha, Marcelo, 100, suponhamos que a meta 150. dele, porque a gente a meta não era por quantidade de contas, né? Sim, Sim, era por por valor. Então era questão de você fazer aquela conta do valor que você precisa. E é assim, né? Você tem aquela margem de risco que não vem. Então você tem que ter acima. Eu, como consolidava todo o forecast para ver se batia com a meta do mês, se tinha número suficiente, eu sabia sempre que eu não tinha. Então eu vou não falar tinha. por mim. Sempre não tinha. Não tinha. Sempre assim, tem que vender 1 milhão, tem 800 para... Por Se quê? vir tudo, tem 800. Porque você tem que eliminar aquilo que o vendedor está dizendo, porque ele está acreditando naquilo. Você já cortava. A gente já sabe tinha quando a o pessoa está feeling. empolgada demais e não é para estar tanto. Então você já cortava assim, mas isso aqui não Porque vai... você tem um Mesmo GO, o você tem um vendedor gestor. falando. Quando a gente criou uma estrutura muito grande, Mas antes não, né? antes era mais ia fácil pelo ainda, porque o feeling. gerente com os Você vendedores, já sabia. eu já sabia, era mais E fácil. você chegava assim, isso aí falou que vem, eu acho que não vem. Então, como gerente tinha 5, 10, aí os GOs que a gente foi criando, os regionais, tinham lá as suas franquias, que tinham lá seus gerentes, quer dizer, a coisa vai caindo, vai indo lá para baixo. Só que você tem que ter uma coisa que as poucas pessoas, quando tem muito trabalho, você é diretor, você é o head de vendas da TOTS. Hoje eu aprendi. Na época era eu. Aí o que acontece?
você tem 1.000 pessoas, né, embaixo. E você tem uma estrutura bem verticalizada. Às vezes o cara de Manaus me ligava e não ligava para o GO, não ligava para o gerente, não ligava para o diretor. Por quê? Porque já precisava daquele ok, daquele empurrão. Pô, então, você tem que estar disponível. Sim. Então, o meu olhar, assim, eu tinha um olhar matemático, óbvio, mas eu tinha um olhar, assim, que eu sabia eliminar aquilo que não ia vir e acreditando naquilo que vinha. É quase um sexto sentido do vendedor. É cheiro. Você tem que... Mas depois, quando você é muito grande, os teus gerentes têm que ser muito bons, os teus GOs. Eu tive Bazani, pô, eu tive o Nelson, Roberto Galvão, que hoje está o cara da IP, Douglas, só cara bom. Porque são caras que vieram de DataSul, por exemplo, alguns, e outros de RM. A RM tinha o foco da microsec, que era vender, vender, vender. A DataSul era farm. A DataSul tinha grandes clientes e precisava manter aqueles clientes. E eu aprendi muito pós-venda com a DataSul. Então, eles tinham bons gerentes, muito bons gestores, e vendedores, quem tinha a pegada eram os caras da microseg e da RM. Então, foi lindo quando a gente conciliou isso, porque eles eram gestores na DataSul, que eu não tinha bons gestores na microseg. Esse era um erro, porque eram tudo vendedor. Todos eram vendedores. Aquele negócio, né? Todo mundo é vendedor. E me Todo conta mundo... qual que é a habilidade principal que você enxerga, às vezes que até falta em algum vendedor que a gente tem por agora, nessa época. Falta atitude. Atitude. Comportamental. Qualquer palestra que eu faço, eu não vou falar de software, vou falar de comportamento, de falta de atitude, de ser diferente, de fazer algo diferente. Onde você tem, como já conversamos bastante aqui, as ferramentas todas disponíveis para todos, você tem que fazer alguma coisa diferente. Onde os softwares são segmentados hoje, commodity, todos fazem o que o cliente precisa fazer. No agro, na indústria, no varejo. Quem não faz está correndo, tá ficando para trás. Então, estamos falando, partindo desse ponto, né? O que vai mudar? Atitude, relacionamento, passar segurança, passar que você vai estar junto com a pessoa, que você vai atender ela quando ela tiver com uma dor de barriga. Que software só dá dor de barriga. Para rodar, para implantar, para tudo. É isso. O vendedor não pode se esconder. E muito menos quem está apoiando o vendedor. Porque o que acontece? Com o passar dos anos, as empresas foram ficando muito grandes e elas ficaram engessadas no compliance. Tem muita governança corporativa exagerada, não sou contra. É até uma segurança para a gente. Mas aquela engessada que eles dão, você inibe o comportamento, a atitude do vendedor. Isso é um ponto para a gente melhorar nas companhias. O vendedor, antes, ele tinha muito mais liberdade para criar, para inovar. Hoje ele tem medo. Será que eu estou fazendo dentro do compliance? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? A área financeira nas companhias de software ficou muito forte. As áreas de vendas que eram fortes antes, hoje já não são mais. Os financeiros é mais forte que vendas. Quase todas as companhias, Marcelo, de software, de RP, o financeiro está mais forte que vendas. É um ponto que a gente está tendo aqui, né, no nosso o financeiro podcast, não né? está errado. Não. Mas a venda, ele está lá para isso. Hoje, vendas é o coração da empresa. O financeiro. Lembra que ela falou? O financeiro é o coração da empresa. E a vendas o comercial é a alma. Isso. Quem que falou isso? A Laura Camargo, a CEO da Nelfin, fez um Uhum. episódio aqui com a gente Então, hoje de manhã. As empresas menores talvez não tenham tanto isso de maneira clara. Sim. Mas as empresas têm capital aberto, as empresas, todos os nossos concorrentes são grandes, são gigantes hoje, né? Então, o financeiro é forte e a parte de operações de vendas não é tão forte quanto. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu acho assim, se o vendedor ele tem atitude, vamos lá, pra você pegar um time com atitude. Tá aqui, já. O time tem Um brilho nos olhos. Tem que ter líder, não tem que ter chefe comandando esse time. Tem que ter líder. Tem que ter um líder. Que já é uma diferença. Muitos têm chefes e a culpa não é dos líder vendedores. A culpa é de quem pôs o cara lá para ser chefe, não líder.
Mas Pôs como a é que você, pessoa por errada. exemplo, igual eu tô falando, eles têm que ter algum tipo de direcionamento, algum tipo de organização. Ele vai vender software. Ele vai ter que prospectar. Ele tem atitude. Cara, vamos lá prospectar. Não pode depender só da vamos marca lá pilotar gerar para ele. Exatamente. Vamos pilotar o estágio de venda. Beleza. E depois, eu tenho que marcar reunião com o cara, tem que fazer demonstração. O que não pode faltar para ele no estágio de venda? Ele consegue vender sem fazer uma reunião, sem fazer uma demonstração? Ele consegue... Às vezes sim, porque você tem, no caso, por exemplo, do Matots, que já vendeu muito no mercado, você tem muita gente que sai de uma empresa, vai para outra e já quer levar TOTS. Porque já conhece. Porque já conhece, Mas lá porque já atrás tá... não conhecia. Lá atrás não tinha nada Você tinha disso. que fazer a demonstração. É isso que era chato. Você tinha que fazer porque as pessoas não conheciam nem como é que era software. O ponto é esse. Peraí, software, como é que isso vai... Como é que eu vou olhar isso aqui dentro da companhia? Aí você mostrava a cara do teu faturamento, emitindo nota. Você até fazia uma simulação para a pessoa entender como isso ia funcionar na companhia dela. Entendi. E como faz os lançamentos automáticos? Você fazia uma simulaçãozinha, demonstrava. Porque era aquele aculturamento do processo de informatização. Hoje o cara não quer ver software mais, eu acho. Ele quer saber se tem ou não tem. Eu acho que ele não está mais tão preocupado com a cara do software, com o detalhe lá de característica. Ele está preocupado com aquilo que o software vai gerar de benefício para ele. Vai atender. Ganho, agilidade. É isso que ele está buscando, né? Tá. Então, mudou muito, sem dúvida nenhuma. Hoje você pode até ver uma demonstração gravada na tua casa, a hora que você quiser, enfim. Já tem, né? Então não é esse o ponto que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é ainda teu comportamento, a tua sinceridade, Isso já bateu. a Mas, tua atitude. mas quando você, assim, quantas reuniões você tem que bater a meta? Isso precisa vai fazer como... 10 reuniões por dia para você vender. O importante que eu vejo para você poder pilotar esse ciclo, saber quanto que o cliente tem para gastar. Isso é saber. Você tem fundamental. budget? Você tem orçamento? Tem muita empresa que tem hoje, outras não sabiam nem quanto iam gastar. Naquela época não tinha ideia. Não sabiam nem quanto que era um computador, muito menos quanto que custava um software. Hoje já é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil, que tem esses departamentos de TI que foram cadastrados aos montes aí no RP Summit, né? Então, o que são essas pessoas? São executivos de TI, não são mais programador. Na minha época era o cara que programava lá. Às vezes ele era até o teu concorrente. O cara não queria, não, vou perder o emprego. Eu falei, não, cara, você vai ter muito mais emprego. Porque você vai conhecer o SIGA, você vai aprender, você vai mexer aqui outro dia. Você pode estar numa outra indústria, numa outra empresa. E tinha essa conversa. E isso é fato. Quantas pessoas de departamento de tecnologia saíram e foram levando o SIGA, o Proteus, o DataSul? Isso é normal. Então, quem começou depois, ainda acha que o mercado de RP é muito difícil. Ele já está ocupado. Nós estamos falando, eu estava falando aqui de anos 80, 90, era poético, era uma coisa muito romântica, porque era uma coisa nova para todo mundo. Ele já está ocupado. Mas por tem quê? Por SAP, por TOTS. Mas tem os oceanos azuis. Lógico, isso sempre vai existir. Então, eu vou fazer um RP para concorrer com a TOTS e a SAP. Porra, cara. Precisa ir muito longe, né? Você tem quantos milhões para investir e quantos milhões para jogar fora? Então, achar nichos que ninguém tem ainda. Sim. Isso sempre vai existir, né? Algo que até já descobriram, mas não entenderam o verdadeiro significado. A gente também não sabia se sistema integrado, o verdadeiro significado dele. O que ele faz, o que ele fazia no final dos anos 80, no início dos anos 90, que faz hoje, a gente não tinha a mínima ideia. Com certeza. Mudou não muito. tinha a mínima ideia. Imagina, hoje ninguém usa fonte de nada, nem precisa. A transação ainda ela acontece, mas você já tem outras usabilidades. Total. Então, você vai descobrindo nichos diferentes. Onde que a TOTS descobriu o Oceano Azul? Porque ela foi num software integrado, RP. Naquela época, RP era novidade. Sim. Mas hoje tem muita empresa que
que ainda não tem, você sabe. Eu sei. Tem muita eu empresa sei, ainda que tem claro, Excel. o mercado é infinito. Hoje tem Não estou dizendo que o muito mercado não é mais É que se você for comprador, olhar não. uma linha que já tem alguns players já consolidados, você precisa entender como conseguir entrar nesse mercado. Agora, só voltar ao número lá. Ao número! Então. Veja bem, eu tinha... olha só a situação. Reunião de forecast. Então, eu fiquei vendedor até 91, virei gerente. Aí, em 99, eu virei diretor de vendas e o Claudinei de serviços. Depois você cresceu lá de 87 a 99, você virou diretor em 13 anos. Em 12 anos. 12 anos. E eu e o Claudinei viramos diretores, porque entrou a Advent, já ficou com uma musculatura maior, né? Até então, acho que o único diretor da Microsega era o Wilson. Acho que era o Wilson. Aí, tudo bem, vamos lá, tirando o Ernesto e o Laércio. Aí, em 99, eu virei o diretor por causa da Advent, né? Que entrou, o Claudinei também, então precisava de uma musculatura. A gente foi muito bem também na Due Diligence e tal. Bom, e agora? Bom, agora você é um diretor estatutário, você vai casar mais ainda com a empresa. Eu vivia dentro da empresa. Minha vida pessoal e profissional era uma coisa só. E aí começou a ter executivos, começou a crescer, a ideia de virar uma empresa de capital aberto. 2001, olha como as coisas acontecem. A empresa abriu capital, você já estava na Microsega de Campinas? 2001, aí as torres gêmeas caíram. E a Microsega não tinha a musculatura necessária para fazer um grande IPO. Não tinha. Não adianta. O que ela fez? Chegou em 2005, comprou a Logocenter como Microsega. Comprou uma empresa de consultoria, né, que era também um nicho que a gente não atuava, consultoria mesmo, não de implantação. E aí virou TOTVS. Aí, em março de 2006, abriu capital na Bolsa. E foi aquele IPO de sucesso absoluto. Um mês depois, comprou a RM. 2 anos depois, comprou a DataSul, que era quase do tamanho da TOTVS e foi, lógico, foi descolando. A Microsega já tinha passado a DataSul. Aí, quando a gente comprou a RM, aí a gente ficou bem descolado. Aí fomos e compramos a DataSul. Aí, esse choque de cultura, por quê? Estou falando do player de RP, né, Marcelo? Então, você faz... Antigamente era assim, Microsega primeiro, nesse final dos anos 90, já era maior que a DataSul. DataSul em segundo, RM em terceiro e Logocenter em quarto. Microsega comprou a quarta, fez o IPO, comprou a terceira, já como TOTVS, né? E depois comprou a segunda. E por causa desse planejamento bem sucedido do Sr. Laércio Consentino, onde ele não valorizou os principais... Ele valorizou os principais profissionais de cada marca, não da compradora Microsega só. Ele construiu uma TOTVS que até hoje a SAP não é maior que a TOTVS no Brasil. O fato é esse. Esse é um legado que eu sou feliz de ter participado, de ter deixado da construção de tudo isso, o Ernesto, o Laércio e a velha guarda que não está mais. O William, todo esse pessoal de franquia Salvador, e tem uma... Agora, como é que a gente vendia? Como é que a gente acertava no forecast? Não tinha número para o forecast, cara. Não tinha. Você tinha os times, os líderes. Então, eu ganhei bons gerentes de DataSul, bons vendedores de RM e bons gerentes de Logocenter. Mas eram poucos, que a Logocenter era pequena. E foi a forma com a vontade de comer, cara. Porque esses gerentes estimulavam, era o meu perfil, iam para cima com os vendedores, e aí iam surgindo os números, até o número que a gente precisava. Era uma equipe comercial muito forte. Muito forte, muito focada, muito buscando o resultado imediato. A meta é mensal. Esse negócio de meta trimestral é uma bobagem. A meta era mensal. Se você vai publicar o resultado trimestral, semestral, se teu ano fiscal é no meio do ano, fim do ano, nada disso influi na venda. A meta era mensal, mas o ciclo não é mensal. O nosso era anual. O E ciclo... como virou uma empresa de capital aberto, Não, estou falando até do ciclo de venda do software, não era o mensal. ciclo de Você venda às vezes começava era, no dia, meio era um dia. do cara ligar e comprar? No dia 30.
a gente tinha um foco. Assim, alguém precisava filmar a TOTS no dia 30. Não, eu lembro. Você lembra? Você participou. Sim. Na Mas- franquia era espelho. Mas já na SA também era muito forte. Mas Você ficou bons anos comigo lá nesse ano. Mas Você sentava ali, Sim, ficava ali. no centro nervoso. Sim, tinha que vender também, não. Eu sei, Questão de educação. Claro. Mas eu Quem queria entender diria que eu já passei meta pro Marcelo, hein? Mas eu queria entender isso, assim. Por exemplo, você olha lá o vendedor, tá com 50 contas, cara, você não vai conseguir vender sua meta. Vou botar mais conta para você. Porque tinha um rodízio. Lembra que você falou que Sim, pegar os um cartões? rodízio, então. Mas o Até rodízio... você ia assim, Esse rodízio, Lércio, Marcelo... cada um tá com 1000 contas. Eu preciso de vendedor, porque não vai. O cara não consegue ter claro. 1000 contas na carteira. Não, lógico, isso foi um ciclo anual, né? Você acha que o vendedor... A partir hoje tinha dessas... quantos na Não, carteira? a 100 partir na de carteira? 1988, 89, principalmente 89. 88 começamos a vender em feira, em 89 começamos a vender já em proporção e quantidade de Em varejo. 88 já começaram a vender em feira. Queria Mas vendia aproveitar, em inclusive, esse Vendia. ponto que você falou, né? De ter uma equipe comercial muito forte, de aproveitar os oceanos azuis e trazer um pouco para o lado da feira. Você acha que a participação dessas empresas com uma equipe comercial forte dentro de eventos e feiras, né? Como é o RP Summit, é essencial? Essencial, essencial. Primeiro, lado institucional. Você tem que estar lá. Sim. Então, todos, ou quase todos, é importante. O RP Summit, ele reviveu aqueles anos dourados de feira de RP. Onde a gente tinha FenaSoft, Condex, Sucesso, ExpoSoft, eram feiras maravilhosas. Não tinha como chegar nos clientes, né, naquela época de maneira tão mapeada como hoje, fácil nunca vai ser e nunca é, de maneira mapeada. Então era um momento que a gente tinha de receber. E hoje, para o cliente, para um prospect, numa feira, onde estão todos os principais fabricantes de software juntos, ele não precisa, ele tem que tirar 2, 3 dias e ficar lá, 2, 3 eu acho muito. Eu acho que o tempo de vocês, que é 2 dias, que é o perfeito. Ele tem que ficar lá. Ele vai, em 2 dias, ele vai ter uma noção exata do que ele tem de oferta do mercado e ele mesmo vai conseguir se encaixar naquilo que ele precisa. E muitas vezes aquilo que ele precisava, quando ele vai numa feira, ele vê que não era nada daquilo. Exatamente, ele tem a Ele realidade. percebe que ele estava no caminho errado, que ele estava olhando... Você já viu muito isso, já. Eu já vi demais. Isso no RP Summit acontece demais. Por quê? Porque tem novidades, tem ferramentas, tem outras visões. Né? Essa troca que o RP Summit... A gente ficou muitos anos sem feira de software no mercado brasileiro. Isso ficou ruim. Era ruim, porque os clientes sentiam isso. Cada marca grande começou a fazer a sua feira. Tudo bem, eu não acho que isso seja errado. Acho que a TOTS tem que fazer o universo, SAP também. Cada um dentro Microsoft. são referências. Oracle faz o Switch. Pô, são gigantes referências. Mas tem que ter uma onde estão todas. Sim. Trocando figurinhas. Grandes, menores. Grandes, Porque tem menores, mercado pra médias, todo mundo. mercado para todo mundo. E essa troca é maravilhosa. A grande, às vezes, ela fica num pedestal. Sim, exatamente. Tudo que a gente usava de exemplo ruim era IBM. Coitado da IBM. E a IBM hoje está viva e está espetacular. Só que naquela época não. Ela estava sem saber o que fazer, porque anos 80, 90, o mundo mudou, downsize, ninguém quer mais mainframe. Hoje a IBM não é mais hardware. Hoje não, há muitos anos. Ela se reinventou como companhia, ela começou como uma empresa de hardware. Lá atrás, no início do século XX, ela sempre foi máquina. Ela se reinventou. O Jacó foi em todas as edições do RP Summit. Todas as Sim, edições. com certeza. com Desde a muito primeira orgulho. lá em 2017 aí até 2024. Sempre, com muito orgulho. E estará Sempre. conosco em 2025. Já fiz com palestra certeza. também, sou vendedor do Marcelo. Eu não consigo Falando ficar em sem vender. vendedor, Marcelo, conta pra gente, deixa um recado aqui para os nossos ouvintes sobre vendas. Não, Se você vai no pudesse evento. deixar, Você conta vai no pra evento. O que tem que fazer no evento para tem que vender? fazer? Galera, não vai no evento e ficar no celular. Não vai lá pra tomar cima. cafezinho, só se for com cliente. Bom, vamos lá então. O que eu penso é o seguinte:
eu vejo muito as feiras de antigamente, que eu tenho essa leitura, que eu vivenciei, que eu trabalhei, que era uma coisa muito dinâmica. As feiras de hoje em dia, elas têm esse propósito também, claro, cada o expositor mostrar o seu produto que tem de melhor. Agora, o time que tem que estar lá é o melhor time que você tem. O melhor vendedor, o melhor gerente. Demonstrador, melhor pessoa que fala do sistema. É o melhor time. dono, Porque gerente teu comercial, cartão diretor. postal, o dono tem que estar lá. Se não tem mais dono, como uma TOTS, como uma SAP, é o VP. É o responsável. É alguém forte, alguém que tenha nome, alguém que tenha. O Ernesto. O Ernesto é o maior exemplo disso. O Ernesto precisava estar lá com o RP Flex dele e foi quase todos os anos. Um senhor de 80 anos, demonstrando, falando. E era assim quando eu comecei com o Ernesto em 88, 89 nas feiras. Não mudou nada. Ele numa salinha, falando com as pessoas. Essa atitude, as referências estão aí. O Ernesto é uma. É só as pessoas novas verem como as pessoas antigas trabalham. Não é questão de ser antigo ou novo. É que já passou por isso. Olha, eu não ia no banheiro. Eu não conseguia. Juro por Até na Deus. fila do almoço encontra O que eu gente. vejo hoje da turma, eu sei que o mundo é diferente. Mas tem muito vendedor que está preocupado em tirar selfie com o Marcelo Ciorini, com o Marcelo Jacobi, com o Gilcinei, com o Ernesto, com quem é bem sucedido. O fato é esse. Como tudo hoje, né, parece que é um mundo de caras, né, que é uma revista que a gente usa. Nossa, ilha de cara. Mas o vendedor, ele tá lá para ganhar dinheiro, ele não tá lá para ficar tirando selfie, entende? Tem que estar focado. Ele tem que estar focado e alguém tem que estar estimulando ele a isso. Eu vejo os gestores, muitas vezes, ou o diretor, mais pombo do que o cara operacional. Eu ia em feira, cara, eu ficava em cima de cada um. Eu falava, bicho, você vai almoçar, você tem meia hora. Eu ia de relógio. Relógio. Porque se você atrasar, você vai comer o horário do que vai agora. Então, a gente tinha um planejamento de feira. Você tem uma escala. Meu, quando o vendedor não chegava no horário, então? Porque a feira, antigamente, eu começava às vezes até 9 da manhã. Como a de vocês. Só que começava com uma palestra e tal. Antigamente a feira já começava com os estandes direto. 10 da manhã, ninguém queria chegar às 10. 10, tem gente entrando ainda. Então a escala das 10 até as 4 da tarde, o cara queria chegar a meio-dia. Meu, fora, nem vem amanhã. Então é assim, não é... Tem que ser o primeiro a já chegar, foi a assim, última a sair. Não, meu, Jacó bate bem. Olha, se você, porque eu que vou me ferrar aqui. Eu que respondo pela meta. E você que está também bancando a feira, às vezes. Porra, é lógico. Você chegou Porque lá, aquilo é lá, caro, no é planejamento caro, que nós fizemos, eu me comprometi a gerar um retorno. Exatamente. Gerar um retorno. Financeiro, institucional, alguma coisa eu tenho que gerar. Exatamente. Não importa, cada empresa E tem tem seu que pagar a objetivo. conta, tem que ter Tem que dinheiro. pagar a conta. Agora, ninguém vai lá para passear, para ficar conversando com menina contratada, nada disso. Sabe, essa cabeça ainda antiga? Então não dá. O cara vai hoje, eu vejo a atitude dos vendedores, não estou dizendo de uma maneira geral, estou falando assim, o que eu vejo, tá? Falta liderança de alguém fazer um coach com esses vendedores. E eu vejo os vendedores antigos que trabalharam com a gente, não tem esse comportamento. Não tem. Pega a Paula, Shakura, a Miriam, o pessoal que está aí das antigas, o pessoal está lá focado. Estão lá E trabalhando. vende bem, vende muito. A Carla é gente que trabalha, que a gente tá lá focando, tá lá para tirar selfie, para não sei o quê. Até pode, não é isso. Ninguém é. Mas bate meta e tem relacionamento com as Tem que empresas. ter um planejamento para a feira. Sim. Tem que ter uma meta para a feira. O que você vai fazer na feira? O stand custou tanto, nós queremos recuperar tanto de investimento e isso de institucional. Isso aqui deixa... Bateu isso aí, fez isso aí, beleza. Acabou. No ano que vem, quer mais espaço? Aumenta um pouco mais. Vambora! Era assim que a gente fazia. Eu comecei com stand pequeno, chegamos em Condex com stand de 500 metros, que não dava conta mais. Só de time escalado, eram 20 vendedores. 20 vendedores no mesmo stand. Num stand desse tamanho, 500 mais 500 metros. 7, 8 demonstradores.
O Ernesto ficava a feira toda. E o negócio pegando. O Laércio era mais back-office, planejamento, eu o tempo todo. E era assim, gente. O mundo muda, o tempo passa, avança, mas o comportamento é sempre o mesmo. A gente tem que ter comportamento de compromisso, comportamento de foco. E aquilo que você acredita, vai lá e faz. Não fica de... Não gosto de usar essa palavra mimimi, porque pra gente não existe isso no vocabulário. Não tem essa. Meu, não tem, cara. Você enterrou tua avó, vai lá e vai visitar o cliente. Infelizmente é duro, né? Mas vendas é algo que se você não... tudo bem, cada um tem um jeito. Se quiser ficar lá de luto, mas não é um vendedor. O vendedor não vai ser. E não tem uma escola que forma um vendedor, né? Aprende com... Aprende técnicas, né? A escola que a gente chama, a gente fala da escola microsiga, a gente criou uma escola não com ensinamentos, assim, com comportamento, com Cultura, atitude né? de Cultura. cultura. Exatamente. É uma Hoje está faltando muito cultura nos departamentos É comerciais. cultura. Isso, essa escola. E ela tem até hoje, tá? Pode ter mudado as pessoas, pode ter, mas ainda tem muito da escola lá Sim, que a gente tem muita deixou. cultura. A Tem cultura continua muito. enraizada. Continua. Jacó, a gente vai ficar aqui, por mim eu ficar até... Não, imagina. Se deixar, que o isso. podcast dura assunto o dia aqui, todo. uma aula de vendas. uma Não, aula de que história. aula, a gente conversou. Uma das pessoas aqui que eu Eu acho que espero mais os vendeu ouvintes tenham sistema pego o no caderninho. Brasil, tá aqui. Eu acho que no Brasil e na América Latina, olhando hoje, é esse senhor aqui, Obrigado. Marcelo Jacó. Isso aí, dama. Obrigada Obrigado, pela viu, sua Jacó? Eu presença, que agradeço a Jacó. oportunidade de conversar com você. Com certeza, quem aí tem empresa vai falar para o time comercial. Pega o caderno, anota Caderninho, essas mapa de dicas, venda. mapa Assiste de aqui, venda. Jacó bate meta. E a Obrigado. alcunha surgiu da galera, não foi? Falar a tua história, cara. Então, eu sou muito feliz por isso, sabe? Foi sofrido, não foi fácil, não. Não, faço não. Você no meu LinkedIn tá 330 meses de meta de venda. 330 meses. Sabendo que todo dia 30 vai chegar e você vai ter que entregar ou não. Não tem No dia 1º começa tudo de novo. tudo de novo. Então, assim, não tem desculpa. Ou você entrega ou não entrega. Então, para não ter desculpa, a gente entregava. Porque quando você tem desculpa, você tem o presidente na tua cola, você tem um monte de gente querendo bater em você. O que eu mais queria era não ver o Laércio na frente. Você queria bater e falar, tá aí, tá resolvido. Sumia. Tá entregue. Vamos lá Sumia pro da próximo. frente dele. Obrigada pela sua Obrigado presença a no vocês nosso pela episódio. oportunidade. E parabéns pela iniciativa. Eu sou um fã do Marcelo, ele sempre também. apostou nisso, em educação, em treinamento, em software, em Gerar network, conteúdo de valor, gerar relacionamento. conteúdo, podcast, evento, feira, meios de ter network, de ter conhecimento. Você é um cara que aprendeu muito também em educação, o Ernesto valoriza muito isso. Você é um filho da Microsiga também, porque Com você certeza. respirou muito isso Muito. lá na franquia. Isso é que é legal. E disso virou teu principal negócio, cara. Isso eu fico feliz pra 14 caramba. anos de TOTS no Microsiga. Pra ver como o foco é tudo, né? Parabéns pra vocês Obrigado. e espero estar sempre com vocês aí. Muito obrigada, Jacó. Obrigado a vocês. Um abraço. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este episódio e aproveitar os próximos. Muito obrigada.